Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de substituição eletrofílica aromática. Hoje nós vamos dar continuidade à parte de reações no anel aromático. A reação que a gente vai ver agora é a reação de nitração, onde a gente introduz um grupo nítrio no anel aromático. Se vocês lembrarem da estrutura aqui do ácido nítrico presente na reação, é o H+ e o nitrato, né? Ou seja, NO3-. O ânion aqui, NO3-, ele não tem como fazer reação no anel aromático. Visto que aqui a gente tem uma alta densidade eletrônica, né, e a carga dos elétrons é negativa, e aqui a gente teria um ânion também com uma carga negativa. Então, se a gente colocar apenas ácido nítrico com um anel aromático, benzeno aqui neste caso, a reação não vai acontecer, tá? Então, é necessário a presença de alguma coisa para gerar a espécie eletrofílica no meio reacional. E esse é o papel do ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico vai gerar o íon nitrônio, que é o NO2+, e agora sim, essa espécie positiva vai poder sofrer ataque do anel aromático. Como é que isso acontece? A gente tem aqui a estrutura do ácido nítrico, com a adição do ácido sulfúrico, que é um ácido mais forte que o ácido nítrico, vai acontecer protonação, tá, do ácido nítrico, sai aqui a molécula de água, e aí a gente tem isso aqui na forma de equilíbrio, tá? A água e o íon nitrônio, que vai ser a espécie eletrofílica. Como visto já anteriormente, a primeira etapa, que é a etapa lenta da adição da substituição eletrofílica aromática, é a formação do carbocátion, tá? Então, o que vai acontecer? Um par de elétrons aqui da ligação dupla do anel aromático ataca o nitrogênio, o par de elétrons de uma dessas duplas aqui, tá? Nitrogênio e oxigênio, se desloca para o oxigênio. Então a gente tem esse intermediário, aqui é gerado o carbocátion, que é estabilizado por ressonância. Aqui as formas de ressonância, tá? E a segunda etapa vai ser a abstração, tá, desse hidrogênio, que é um hidrogênio ácido, para que o anel aromático ele seja formado novamente. Então, como isso vai acontecer? Uma base ali do meio reacional abstrai esse hidrogênio, tá, e forma a ligação dupla novamente, tá? Aqui eu quero fazer aqui um destaque, né, para vocês do seguinte, tá? Essa reação aqui vocês veem na Orgesp de vocês, tá? Quando vão fazer síntese de corante, e é comum os alunos colocarem de forma errônea, né, nessa segunda etapa aqui da abstração desse hidrogênio ácido, colocarem o bisulfato aqui, né, que é gerado quando o ácido sulfúrico protona, aqui fica bisulfato, tá? Então, é comum os alunos colocarem o bisulfato desprotonando esse hidrogênio aqui. Se você fizer isso, o que você está falando? Que o ácido sulfúrico é um ácido mais fraco que esse hidrogênio daqui, tá? Porque você está fazendo esse hidrogênio protonar para virar o ácido sulfúrico, né? E o ácido sulfúrico é bastante forte a ponto de protonar até o ácido nítrico, tá? Então, isso não acontece. Na dúvida, coloca base genericamente lá com par de elétrons abstraindo, ou a própria água, né? Uma vez que tanto o ácido sulfúrico quanto o ácido nítrico aqui, eles possuem uma porcentagem de água, tá? Quando a gente compra ali o frasco do reagente, principalmente o ácido nítrico, ele tem uma porcentagem de ácido bem abaixo do ácido sulfúrico, tá? Então, contém bastante água. A própria água pode abstrair aqui esse hidrogênio, tá? Para fazer novamente o anel aromático, tá? Na dúvida, como eu falei, coloca a base de uma forma genérica.
Tá, mas então, aqui, ó, o ataque do anel aromático ao íon nitrônio, que é formado paralelamente aqui. Claro, no mecanismo de reação não precisa colocar formação do íon nitrônio, né? Já fica subentendido que ele foi gerado aqui nessa etapa. Então, forma o carbocátion, que é a etapa lenta, e em seguida uma base abstrai o hidrogênio para restituir a aromaticidade do anel. Tá, então vocês observam que é basicamente um padrão, né? O anel aromático ele vai atacar a espécie eletrofílica, forma o carbocátion e numa outra etapa o hidrogênio ácido ele é abstraído por uma base presente no meio, tá? Então aqui eu vou colocar duas reações para vocês verem a utilidade, tá? Principalmente quando a gente for fazer síntese com compostos aromáticos, essas reações aqui que eu vou mostrar serão úteis para vocês, tá? Então, é possível se obter um grupo amino, tá, no anel aromático de uma forma indireta, né? Você faz primeiramente o nítrio, introduz o nítrio no anel aromático e em seguida você faz uma redução, tá? Isso aqui é uma das formas de reduzir, não é a única, tá? Então, estanho em meio ácido reduz grupo nítrio a amina. Normalmente se utiliza algum metal, tá, para fazer essa redução de grupo nítrio para amina. A outra reação é de hidrogenação, tá? Então nota aqui que tem duas possibilidades, né, pelo menos para vocês fazerem essa redução, tá? Existem inúmeras formas de fazer essa transformação. Essas duas aqui estão entre as mais empregadas. A outra reação que a gente vai ver é a reação de sulfonação, ou seja, formar aqui o ácido sulfônico a partir do anel aromático. Então, primeira coisa, essa etapa serve para geração, né, a formação do eletrófilo, tá? Com ácido sulfúrico fumegante, tá aí o ácido sulfúrico fumegante é exatamente o ácido com SO3 dissolvido, tá? Então, é simplesmente o ácido sulfúrico protona um dos oxigênios, tá? Lembrando que esses oxigênios aqui, eles têm pares de elétrons não ligantes, né? Pares de elétrons livres que podem atuar como base de Lewis aqui frente à adição de ácido sulfúrico, tá? E essa espécie aqui que é o SO3H+, que é o nosso eletrófilo. Então, novamente, o anel aromático ataca o eletrófilo, forma aqui, ó, o carbocátion, que é estabilizado por ressonância, e em seguida tem a abstração desse hidrogênio e forma-se aqui a dupla ligação novamente, tá? Então, essa é a forma de se obter o ácido sulfônico. A próxima reação seria a acilação de Friedel-Crafts, tá? Como eu já mencionei para vocês na aula anterior. A acilação é a introdução de uma carbonila no anel aromático, aqui nesse caso, ou numa determinada função. Tá? Você introduzir aqui a carbonila ligada a algum grupo R. Tá? E para que isso aconteça, há necessidade de um ácido de Lewis, que vai atuar como um catalisador para formar o eletrófilo, tá? Então, como isso vai acontecer? O cloreto, aqui do cloreto de acila, né, nesse caso específico, cloreto de acetila, vai interagir com o alumínio, que vai receber, né, par de elétrons. Está claro que quando isso acontecer, aqui ó, vai ficar delta menos o alumínio, tá? Porque vai receber um par de elétrons aqui do ânion cloreto. Aqui formaria esse carbocátion, né, a carbonila, que pode ser estabilizado por ressonância, tá? Então, essa aqui é a espécie eletrofílica, ela que vai sofrer o ataque do par de elétrons das ligações π, né, do anel aromático. Então, primeira etapa, novamente, ataque do anel aromático ao carbocátion aqui do grupo acila. Tá? E aí gera esse carbocátion, que é estabilizado também por ressonância, tá? E a etapa seguinte vai ser a abstração desse hidrogênio ácido e
restituição aqui da aromaticidade do anel, tá? Então vocês podem observar que sempre segue o mesmo padrão, né? A próxima reação é a alquilação de Friedel-Crafts, tá? Essa alquilação, como a gente vai ver em seguida, ela possui algumas limitações, tá? Então vamos primeiro ver como ela ocorre. É que a gente precisa de um haleto de alquila, tá? Normalmente se utiliza brometo ou cloreto de alquila, que a gente tem cloreto de isopropila, e cloreto de alumínio, que é o catalisador, tá? Então vai ter o mesmo papel, né, da reação anterior, da acilação de Friedel-Crafts. Então, primeira coisa, formação do eletrófilo, tá? Então, o que acontece aqui? Eu coloquei isso aqui destacado para vocês porque vocês podem observar de duas formas nos livros, tá? O ácido de Lewis interagindo aqui com o cloreto, tá? Vai sair o cloreto, vai ficar aqui tetracloreto de alumínio e formaria o carbocátion, tá? Sendo que em alguns casos vai ter formação de carbocátion primário. E aí a gente já viu que o carbocátion ele é bem instável, né? Alguns autores consideram até que não chegue a acontecer, principalmente quando seja o carbocátion primário. Então isso aqui é o que vocês veem nos livros, mas a outra possibilidade seria o quê? Simplesmente haver a interação. Então, esse cloreto aqui atacaria o alumínio e agora esse carbono aqui ligado ao cloreto, né? Ele ficaria muito delta mais. Então, o anel aromático poderia atacar esse carbono aqui, não chegaria a se formar carbocátion, tá? Então, é possível que vocês vejam as duas formas, tá? Na hora de estudar esse mecanismo. Então, a primeira etapa seria a adição, né, do grupo alquila. Então, o anel aromático ataca, tá? Lembrando sempre, a movimentação aqui no mecanismo é dos elétrons para carga positiva ou parcial positiva. Quem se movimenta aqui são os elétrons, tá? Na reação. Então, atacou aqui o carbocátion, faz a ressonância, né, com o anel, esse carbocátion gerado, né, e depois uma espécie básica. Aqui eu coloquei o bromo, né, mas nessa reação aqui específica foi o cloro, tá? Mas como eu já falei para vocês, pode ser um haleto de alquila aqui nessa etapa, tanto pode ser o cloro como o bromo, tá? Então, depois vocês prestem atenção aqui ao cloreto nesse exemplo que eu dei, tá? Mas então a gente tem a formação do produto em duas etapas também. Agora a gente vai ver as limitações dessa reação de alquilação de Friedel-Crafts, tá? Então imagina o seguinte, a gente tem esse bromobutano, tá? E o catalisador. Então o que iria acontecer aqui? O bromo, né, ele vai interagir aqui com o alumínio e essa ligação se romperia, né? E essa aqui seria formada, tá? Então, o que a gente daria origem? A um carbocátion aqui, que seria um carbocátion primário. Aí imagina a formação de um carbocátion primário, tá? No meio reacional. Então, com a introdução aqui do anel aromático, né, para fazer a reação, deveria se obter esse produto aqui. Só que o que acontece? Existe um tipo de reação que é chamado de rearranjo, tá? O que acontece aqui? A gente tem um hidrogênio que está perto aqui de onde seria formado o carbocátion primário, tá? E pode haver o chamado rearranjo, onde um grupo, nesse caso aqui, vai ser migração de hidreto, mas pode ser de metila também, dentre outros, tá? Vai migrar aqui o hidreto para essa posição com a finalidade de formar o carbocátion mais estável, que seria o carbocátion secundário, tá? Então, essa questão aqui do rearranjo de carbocátion, ela é possível sempre que houver uma forma de se obter um carbocátion mais estável durante uma reação que envolve formação de carbocátion, obviamente, tá? Então, a reação tem como etapa lenta formação de carbocátion e existe uma possibilidade
de se formar um carbocátion mais estável. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, vai migrar o hidrogênio, ele veio aqui para a extremidade, tá? Na forma de hidreto, ou seja, com os elétrons aqui dessa ligação carbono-hidrogênio, e o carbono aqui ficou deficiente em elétrons. E aí, o que vai acontecer majoritariamente, quase que exclusivamente, é a formação desse produto aqui, em que o carbocátion secundário é que será formado, tá? Então, seria isso, tá? A primeira limitação da reação de Friedel-Crafts, tá? Seria a inviabilidade de você formar um produto onde formaria-se um carbocátion primário, tá? Se houver possibilidade de rearranjo para formar um carbocátion mais estável, é esse produto que será obtido. Uma outra limitação é quando a gente tem grupos eletroatratores fortes ou grupos doadores de elétrons, como uma amina, né? E, obviamente, as suas substituições, né? Onde aqui R pode ser um grupo alquil ou aril, tá? Aí pode não ter nenhum hidrogênio, né? Tendo duas substituições no nitrogênio. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá, de grupos eletroatratores fortes. Aqui o grupo nitro, a representação dele é N, dupla O, e uma ligação com oxigênio, sendo que existe uma carga positiva no nitrogênio, tá? Quem tiver dúvida sobre a estrutura, na minha aula de ácidos e bases, disponível no canal, eu coloco isso aqui para mostrar efeito indutivo e também o efeito do grupo nitro sobre acidez. Tá? Então lá fica a estrutura aberta, tá? E para quem tiver dúvida, né, pode consultar essa aula. Então é como se tivesse aqui uma carga positiva no grupo nitro, né, no nitrogênio. Essa carga positiva vai puxar a densidade eletrônica. A mesma coisa acontece aqui, ó, com o trialquil amônio, tá, ou trimetilamônio nesse caso específico, mas pode ter diversos grupos alquil aqui, né? Também tem uma carga positiva no nitrogênio, puxa a densidade eletrônica. Nesses casos aqui, e em todos os compostos carbonilados, o que acontece? Como é o caso aqui do ácido carboxílico aromático e aqui dessa cetona, né? Considerando R como um radical de carbono, o que acontece é que a gente tem uma forma de ressonância em que o par de elétrons vai para o oxigênio. Então o oxigênio ficaria negativo e esse carbono da carbonila fica positivo. Isso acontece com qualquer composto carbonilado, tá? Embora aqui tenha apenas dois exemplos, porque quando existe a C-O, existe essa forma de ressonância com a carbonila, deixando o carbono positivo. Se o carbono fica positivo, então vai puxar a densidade eletrônica do anel aromático. A mesma coisa acontece aqui para o CF3, tá? Embora não tenha forma de ressonância, mas tem um grupo muito puxador de elétrons, ou eletroatrator, ou retirador de elétrons, né, que é um grupo CF3, por causa dos átomos de flúor. Esse carbono aqui fica muito delta mais e puxa a densidade eletrônica do anel. A mesma coisa que acontece com o ácido sulfônico, tá, devido à presença dos oxigênios aqui na forma de S-O, também pode gerar aqui a carga positiva, né, no enxofre, puxando densidade eletrônica. Então, esses aqui em azul são exemplos de grupos eletroatratores fortes, tá? E aí eles deixam o anel aromático deficiente em elétrons, e lembrando que a presença dessa densidade eletrônica é fundamental para que a reação ocorra, uma vez que a reação é de substituição eletrofílica. Então o eletrófilo, que vai ser aqui atacado pelo anel, ele precisa encontrar densidade eletrônica, senão a reação de substituição eletrofílica não vai acontecer, ou vai acontecer muito lentamente, tá? No caso da alquilação de Friedel-Crafts, essa reação não acontece quando tem a presença de grupos eletroatratores fortes, tá? E quando tem grupos
como o caso aqui do nitrogênio, ou NHR ou NR2, também não acontece, principalmente porque, devido ao par de elétrons do nitrogênio, o ácido de Lewis provavelmente vai interagir ali com esse par de elétrons, tá, do nitrogênio, e não atuando como um catalisador para a formação do eletrófilo, tá? Então, essa reação não vai acontecer com a presença de um grupo eletroatrator forte, né? E também não vai acontecer quando a gente tem um grupo amino no anel aromático ou seus derivados, tá? Essa limitação aqui especificamente, ela também acontece para a acilação de Friedel-Crafts, mas de uma forma menos acentuada que para a alquilação, tá? Com a alquilação, isso é muito mais intenso e notório. A reação também não vai acontecer quando a gente tiver haletos de arila, né? Arila, aqui no caso, um radical aril, né? Ou arila, que é quando o halogênio está ligado a um anel aromático. Nem vai acontecer com haleto de vinila, né? Radical vinila é a ligação dupla, né? Ligada a alguma coisa, ele sendo um radical, a gente chama de vinila, tá? Então, não acontece essa reação com esse tipo de substituinte. Para fazer a substituição, nesses casos, a gente tem algumas reações que são conhecidas como reações de acoplamento cruzado, tá? Que não está aí no escopo da graduação. Para acontecer, então, a substituição nesses casos específicos de haleto de arila ou de vinila, a gente tem outros tipos de reação e com a alquilação de Friedel-Crafts não vai acontecer. A última limitação que a gente vai ver são as polialquilações, tá? Imagina a seguinte situação. A gente vai fazer aqui a introdução de um grupo terbutila no anel aromático. Então, esse aqui seria o produto. A reação vai acontecer, né, a formação do carbocátion com o uso do cloreto de alumínio, o anel aromático ataca o carbocátion e formaria esse produto. Sendo que, agora no meio reacional, a gente tem a presença, então, desse terbutil-benzeno e do benzeno, tá? Tem a presença dos dois conforme esse produto for sendo formado. E o que ocorre é que o grupo terbutila, sendo um grupo alquila, ele é um grupo doador de elétrons, né, ou eletrodoador, por efeito indutivo. É um grupo que enriquece a densidade eletrônica aqui do anel, ou seja, ele vai fazer o efeito oposto ao que vimos aqui, né, nessa aula mesmo, quando a gente tem grupos eletroatratores, o que vai acontecer? Eles retiram densidade eletrônica do anel, deixando o anel pouco reativo. Quando a gente tem grupos eletrodoadores, que é esse caso aqui, o anel vai ficar mais reativo, tá? Então aí a gente teria a competição do terbutilbenzeno com o benzeno. E aí, obviamente, esse aqui seria mais reativo e o que vai acontecer, vai haver, aqui ficou faltando uma metila, né? Vai haver a polialquilação, ou seja, mais de uma alquilação, que não seria o desejado em muitos casos, tá? Aqui eu dei esse exemplo, mas claro, poderia acontecer com outros grupos alquila, como metila, etila, tá? Haveria a formação de outros produtos laterais que normalmente seriam os produtos majoritários, ou seja, obtidos, né, em maior proporção devido à maior reatividade do produto em relação ao reagente. Enfatizando o seguinte: cada uma dessas limitações pode ser contornadas de alguma maneira, tá? Então, se você quiser obter um produto que teve alguma dessas limitações, então sempre existe em síntese uma alternativa para você fazer aquele produto desejado, tá? Se você quisesse esse produto aqui, terbutilbenzeno, uma das saídas seria colocar em abundância o benzeno aqui. Ou seja, mesmo com a formação do terbutilbenzeno, o que iria acontecer é que o eletrófilo iria encontrar uma proporção muito maior do benzeno, tá? E iria fazer a alquilação nele, ao invés de fazer a alquilação aqui no produto monoalquilado.
Tá? Então, isso seria uma forma de contornar o problema, tá? Deixar em abundância o benzeno para se obter o produto desejado, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês o seguinte, ó, já deixo claro para vocês aqui que isso não é substituição eletrofílica, tá? Essa reação seria um tipo de substituição nucleofílica aromática, tá? E por que eu estou colocando aqui? Porque, como vocês podem observar aqui, ó, essa reação com a formação de sal de diazônio, conhecida como reação de Sandmeyer, né, é um coringa, tá, em que você pode obter, ó, diversos produtos com a formação desse sal de diazônio. Tá? Esse sal de diazônio aqui, especificamente, ele é muito instável. Tá? Então, você obteve ele, já tem que fazer a reação. Existem alguns sais de diazônio descritos na literatura que são mais estáveis, você consegue inclusive armazenar. Então o sal de diazônio pode ser obtido com essas condições aqui, ó. Nitrito de sódio em meio ácido e uma amina aromática. Tá? Então lembrando aqui que eu mostrei para vocês, essa amina ela vai ser oriunda do grupo nitro e o grupo nitro do anel aromático. Então você faz a nitração, a redução, então você obtém a amina aromática e agora você pode fazer a formação do sal de diazônio e aí você vai introduzir, ó, diversos grupos de acordo com o seu interesse. Observa que aqui a gente tem a possibilidade de introdução de qualquer halogênio, né? A gente tinha visto a halogenação para introduzir cloro e bromo e também aquela com reação redox, né, para formar o produto iodado. Com essa condição aqui, a gente vai ter a formação do flúor. Tá? Então, observa aqui que com o emprego do reagente adequado, né, que seria necessário para a formação do produto que você deseja, primeiramente a gente poderia obter qualquer halogênio, tá, com a introdução desses sais aqui, desse ácido. Tá? Poderia introduzir uma nitrila, né, lembrando que quando C-tripla-N está num composto inorgânico, a gente chama de cianeto, mas quando está presente na molécula orgânica, a gente chama de nitrila. A gente poderia colocar o hidrogênio novamente, está com o emprego desse ácido aqui, e poderia introduzir uma hidroxila, ou seja, a formação de fenol, com essas condições aqui. Vou dar destaque aqui para duas coisas, tá? Quando a gente introduz uma nitrila, essa reação a gente vai ver mais para frente, tá? Uma nitrila é um derivado de ácido carboxílico e qualquer derivado de ácido carboxílico pode ser transformado no respectivo ácido carboxílico, tá? Então, se a gente fizesse aqui hidrólise ácida, por exemplo, dessa nitrila, a gente teria a formação do ácido carboxílico, tá? Então, seria uma forma indireta de obter um ácido carboxílico partindo aqui de um composto aromático. A outra reação que eu quero destacar é essa aqui, né? Porque pode ser que alguém tenha dado uma risada aí e pensando, mas qual a lógica disso? Pô, eu vou fazer nitração, vou fazer redução, vou fazer sal de diazônio e depois vou colocar hidrogênio de novo na molécula? Parece um pouco sem lógica isso, né? Você olhando assim, a princípio, parece sem lógica. Só que, na verdade, isso aqui vai ser uma estratégia muito importante quando vocês forem resolver questões aí de síntese em compostos aromáticos, porque, na verdade, é como se você quisesse proteger essa posição aqui. Imagina, você quer proteger uma determinada posição do anel. Você colocaria ali o grupo nitro, transformaria para amina, essa posição aqui é como se tivesse um hidrogênio disfarçado, tá? Uma vez que você poderia fazer o sal de diazônio e depois colocar o hidrogênio novamente. Então, para que isso vai ser utilizado? Para você proteger essa posição a fim de fazer diversas transformações químicas aqui nas outras posições do anel aromático e depois você coloca novamente o hidrogênio no lugar, tá? Então, seria
uma reação estratégica, na verdade, tá? Para você modificar o anel aromático com as funções que você deseja e depois você colocaria o hidrogênio novamente naquela posição. Tá, então, por hoje é isso, tá? Na próxima aula a gente vai ver como fazer outros produtos, agora colocando mais de uma função no anel aromático, e vamos ver também que esses grupos introduzidos, eles orientam a entrada do novo substituinte, tá? Então, vamos ver tanto a questão da reatividade, tá, de anéis substituídos, quanto também da orientação desses grupos que já estão presentes no anel.